E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando cliente real. E já começo com a limpeza aí com esse tônico da Miss Rose. Já falei dele algumas vezes aqui pra vocês que não é um dos meus tônicos favoritos, mas dá pra usar. Próximo é hidratante, vou usar esse aí da Avon. Ela me disse que não tem a pele muito oleosa, porém eu notei que alguns pontos estavam meio ressecados. Então, por isso que eu tô usando esse hidratante, porque ele dá uma carga a mais de hidratação, sabe? Não é como um hidratante em gel, que é muito leve, né? Ele é um pouquinho mais concentrado, eu gosto dele. Base, a base da Fandi. Faz tempo que eu não usava essa base, viu, gente? Eu dei uma escurecida nela, eu ajustei pra poder chegar no tom dela, né? E tô aplicando com o pincel língua de gato, que também faz tempo que eu não usava o pincel língua de gato. Geralmente eu só aplico base com o pincel kabuki, né? Mas eu quis usar o língua de gato aí porque já fica uma opção pra vocês que dá pra usar de boa. Não tem problema nenhum. Então vou aplicando aí normalmente. Como eu já tenho costume com o pincel kabuki, então com língua de gato eu faço a mesma coisa, né? Eu vou com batidinhas. E só deslizo mesmo o pincel ao redor da sobrancelha, enfim. E aí com o que sobra na plaquinha, que eu venho com a esponja e aplico abaixo dos olhos. Porque como eu vou vir com a esponjinha mesmo, pra assentar a base na pele, né, tirar qualquer marquinha do pincel, enfim. Eu aproveito e já aplico abaixo dos olhos, né? O que sobra na plaquinha. Eu acho mais prático e acho que é até mais cômodo para cliente, né? Porque às vezes o pincel incomoda quando chega ali próximo aos olhos. Iluminação vai ser esse corretivo aí da Suelen Makeup, tá? A cor tá aí na tela. E eu vou aplicando aí com um pincel de corretivo normal, só que eu vou aplicando e já vou esfumando, tá? Que também já é uma opção para vocês. Vocês não precisam fazer todas aquelas marcações para só então esfumar. Então é bem do que eu tô fazendo aí. Porque se fosse aquele corretivo da Nato Capello que é mais hidratante, não seca, eu poderia aplicar e depois esfumar. Mas nesse caso, esse corretivo da Sueli é mais sequinho, sabe? Então eu quis fazer assim. Aplico e já venho com a esponja para espalhar o produto, tá? Porque assim evita que o produto seque e depois eu vou ter muito mais problema, muito mais trabalho para tirar as marcações, né? Para esfumar. Então eu quis fazer assim, então é bem tranquilo, não tem problema nenhum, tá, gente? É até melhor se você não tem muita prática com corretivos assim mais pastosos. Então, vou fazendo assim no rosto inteiro, tá? Aplico um pouco na testa, nariz e sempre assim. Apliquei numa parte, já venho com a esponja para espalhar o produto. Para contorno, eu vou usar essa base da Catherine Hill, que eu também já falei para vocês que como é uma base que tá encostada aqui na minha bancada, então para não perder, eu tô usando ultimamente como contorno, né? E tem dado muito certo, tá? Eu só tenho que tomar cuidado, igual eu mostrei aí pra vocês, eu tiro bastante o excesso na placa, porque como é um produto bem mais fluido, né? Então, o pincel tende a pegar muito produto. Então, eu tenho que tirar bastante o excesso na plaquinha para não correr o risco de causar uma mancha na hora que eu for aplicar na pele. Então, vou com a mão super levinha aí, bem com calma, já aplico, já esfumando com o pincel, para ver como é que tá ficando, para não deixar muito intenso, muito escuro. E vou fazer um pouco no nariz. Eu não fiz contorno na testa, no queixo, não. Somente a iluminação da testa já criou um contraste legal, né? E eu não senti a necessidade de fazer contorno na testa, tá? Só um adendo aqui. E vou fazer um pouquinho no narizinho, né? Bem de leve aí, nada muito drástico, não.
Vou selar agora as áreas de iluminação com esse pó aí da Prilessa. Então, primeiro abaixo dos olhos. Estou usando a esponjinha. Foi muito produto aí, como vocês podem ver. Então, eu vou batendo com a esponjinha de leve, sabe? Para a pele ir absorvendo esse produto e não ficar aquele excesso por cima, que eu realmente não gosto. Eu acho que marca, principalmente se você aplica e deixa lá, deixa por um tempo, né? Aí quando você vai espalhar, fica a marquinha da onde você aplicou. Eu não, particularmente, eu não gosto. Então, eu aplico primeiro só nas áreas de iluminação. E depois eu venho com esse pó da Xiglan, que é um pó mais escuro, para selar o restante do rosto, né? Vocês percebem aí, se eu usasse o pó que eu usei nas áreas de iluminação no restante do rosto dela, eu ia acinzentar. Ou então deixar mais claro. E não é legal, né? Então, por isso que eu sempre uso dois pós e tô usando esse mais escuro aí para selar o restante do rosto. Eu aproveito e já dou essa varrida, né? Já espalho bem o pó que eu apliquei nas áreas mais claras, já para deixar tudo esfumado, tudo bem espalhado. E vou usar o blush em pó, esse meu aí da Ruby Rose. E vou com calma aí. Confesso pra vocês que eu tive que vir algumas vezes, porque a pele já tava toda selada. É um blush em pó, então como eu queria que aparecesse, né, o blush um pouco, eu tive que vir várias vezes, fazendo camadas aí. E como ele é um pó que já tem cintilância, eu não senti a necessidade de vir com o iluminador depois, tá? Claro que isso é de gosto. Mas eu acho que só o blush já deu um brilho muito bonito na pele. Então, por isso que eu não vim com o iluminador. E de pele foi isso. Vamos para os olhos. Já apliquei corretivo aí. Tô espalhando com a esponjinha, né? Como vocês percebem, ela tem os olhos do formato pequeno. Não tem muito espaço de pálpebra fixa e também tem muito pouco de pálpebra móvel. Então, eu espalho aí o corretivo primeiro para uniformizar a pálpebra. E como eu não estava conseguindo alcançar o cantinho, né, interno, eu vim com o pincel, só para conseguir aplicar corretivo ali, porque a esponjinha não estava alcançando, né? Geralmente em olhos pequenos acontece isso. Então, eu venho com o pincel e depois com a esponjinha para me ajudar a espalhar. Vou usar iluminador abaixo da sobrancelha, né? Poderia ser uma sombra cintilante também, sem problema. Então, primeiro eu aplico abaixo da sobrancelha e também no cantinho lacrimal, canto interno, né? Só pra gente começar a trazer um brilhinho aí. Primeira sombra será dessa paleta aí da Belly Angel. Levanta um pouquinho a pálpebra fixa pra conseguir esfumar o côncavo, né? Então, como vocês percebem, eu não tô usando um pincel muito grande porque o formato do olho é pequeno. Então, se eu usar um pincel muito grande, vai espalhar muito essa sombra. E não é a intenção. Então, sempre pense nisso. O tamanho do pincel pro tamanho do olho. Também pro tamanho do esfumado. Mas pro tamanho da pálpebra é mais importante, tá? Então, primeiro eu aplico aí no côncavo e também no canto externo. Levo um pouquinho pra fora, tá? Vou vir com essa sombra laranjinha agora, porque eu quero esquentar um pouco a cor anterior. Eu queria que ficasse uma cor mais quente e não ficou tanto. Então, por conta disso, eu venho com essa sombra laranjinha e aplico por cima mesmo, tá? Eu tô usando até o mesmo pincel. No mesmo lugar que eu apliquei a sombra anterior, só para elas se misturarem e aí ficar com um fundo mais quente, que é a minha intenção aí, tá? Então, ó, aplico bem por cima mesmo. E agora,
com uma sombra mais escura, um marrom mais escuro, eu aplico no canto externo, tá? Troquei o pincel, né? Então, bem menorzinho agora, porque eu só quero essa sombra no canto externo mesmo. Então, vou bem aos poucos aí, aplicando, depositando a sombra, pigmentando. E aí eu volto com a cor anterior e o pincel anterior, aquele laranjinha, sabe? Pra dar o acabamento aí, que é aquilo que eu também sempre pego no pé de vocês. Quando a gente aplica uma sombra escura, ela se sobressai, então a gente sempre tem que voltar com a cor mais clara, com a cor anterior, para manter, né, o degradê. Agora eu vou aplicar este pó iluminador da Mojave, que é a coisa mais linda do mundo. É tipo um dourado, sabe? Um dourado escuro. Ele é um iluminador de rosto, mas acho que vocês conseguem perceber aí o quanto ele é forte, né? Ele tem as partículas de brilho mais grossas, então eu nunca uso no rosto. Eu usei bem quando eu comprei mesmo, mas hoje em dia não é mais o meu estilo, eu acho que é muito grosso, não fica legal. Então eu uso ele nos olhos como um pigmento mesmo, e como vocês podem ver, fica lindo. Fica a coisa mais linda, então eu tô aplicando aí com calma pra não cair na pele, né? Por isso que eu tô usando um pincel menorzinho e bem aos pouquinhos aplicando. E, gente, ele brilha demais, demais mesmo. Se você gosta desse tipo de brilho no rosto, vai que é sua, mas nos olhos ele é lindo. Lápis, um lápis marrom, e vou primeiro aplicar na raiz dos cílios superiores, como um delineado mesmo, porém bem fininho, né? Como eu disse, ela não tem muito espaço de pálpebra móvel, então para não tapar tudo, quando ela tiver com os olhos abertos, eu faço um traço muito fininho, e até porque a gente vai esfumar depois, né? Como vocês veem aí, eu já tô esfumando antes que esse lápis seque. Então, eu vou aplicar também abaixo, na linha d'água, e também um pouco por fora, que isso também ajuda muito a abrir mais o olhar, sabe? Porque vai deixar o olhar mais contornado. Então, em contraste com o branquinho dos olhos, né? Uma cor escura com o branquinho dos olhos, ele dá esse formato de olho maior, né? Essa visão de olho maior. Então, tô fazendo aí do outro lado. É bem importante eu dizer isso, porque muito se fala que maquiagem escura diminui os olhos, mas, gente, é praticamente o contrário. Porque a cor escura entra em contraste com o branquinho dos olhos. Então, dá mais esse realce de olho maior. Só testem aí. Testem. Batam a foto com a maquiagem clara e depois com a maquiagem escura e vocês vão ver. E agora, para selar tudo, eu venho com aquela primeira cor, sabe? A primeira da paleta da Belly Angel. E vou começar primeiro a selar aí embaixo. Poderia ser qualquer cor de sombra, né? Mas como eu só quero selar, eu não quero pigmentar nenhuma cor, só selar mesmo esse lápis, eu vou usar essa cor mesmo. Então, vou bem aos pouquinhos. Pego um pouquinho de sombra, selo ali, depois eu venho de novo. Eu não esfrego muito para não acabar expandindo essa sombra e ficar muito grosso. Então, é só mais para selar mesmo. Mesma coisa eu faço em cima, tá? Mesma cor de sombra, só para selar o lápis. E aí, eu vou vir com esse marrom bem escurinho aí e com o pincel fofinho pra dar o acabamento no final daquele lápis, sabe? Como se eu estivesse querendo esfumar o delineado. E aí vocês percebem que eu paro, venho com o cotonete porque ela tava lacrimejando no cantinho do olho. E aí eu volto de novo com a sombra. E aí eu paro pra vir com o cotonete.
E aí eu volto de novo com a sombra. Gente, isso é bem realidade de atendimento mesmo, né? Por isso que eu gosto sempre de reservar 1 hora para cada cliente, porque acontece esses imprevistos, né? Então, se eu reservo um tempo muito pequeno, quando acontece essas coisas, aí fica complicado. Sobrancelha, tô usando essa pastinha aí da Melu, que eu gosto muito. Ela me disse que nunca preenche as sobrancelhas dela, que ela não tem costume. Então, eu quis fazer uma coisa bem levinha aí. Então, primeiro eu dei essa penteada com essa pomadinha, para ficar os pelinhos bem alinhados, sabe? Eu amo, confesso a vocês. Então, como a minha intenção já era fazer uma sobrancelha mais leve, não pesar demais porque ela não tem muito costume, então eu já quis começar com essa pomadinha enquanto os cílios postiços estavam secando. E aí já tô colocando os cílios postiços, o modelo vai estar aí na tela, tá? Então cola aí bem com calma. E aí voltamos para a sobrancelha de novo. Tô usando essa pomadinha da Mislari com o diluidor da Stay Fix. E aí, gente, como vocês percebem, eu tô fazendo uns fiozinhos, sabe? Tô simulando uns fiozinhos. A sobrancelha dela já é bem feitinha, não tem nenhuma falhinha, não. Então, isso já ajuda a deixar a sobrancelha mais natural ainda. Então, eu só fui fazendo uns tracinhos bem fininhos com o pincel, simulando um pelo. Somente onde eu sentia que precisava, eu não fiz isso na sobrancelha inteira, tá? Então, foi mais no início e no final mesmo. Máscara de cílios, essa aí da Maybelline. Vou aplicar nos de baixo somente, porque vocês sabem que em cima eu uso delineador em gel. Não mostrei aí, mas vocês já sabem, né? Já tem vários vídeos aqui no canal mostrando como eu faço. E para os lábios, tô usando um batom mais nude. Eu não diria nude, né? Mas um pouquinho mais claro. Não tem como eu dizer qual foi o batom, porque eu misturei, eu criei a cor. Inclusive, já tem vídeo no canal onde eu ensino como é que eu crio cores de batom, né? Que eu sempre faço isso nos atendimentos. Vai estar aí no card, se você quer saber. Olha, gente, a pessoa com baby hair. Olha meu cabelo voando como tá. Oh, Jesus. E é isso, espero muito mesmo que tenham gostado dessa proposta de hoje. Já coloca aqui nos comentários a sua opinião, que é bem importante para mim. E se não se inscreveu ainda, já se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Já vai ter 2 sugestões aí na tela se você quiser maratonar, tá certo? E é isso, um beijo